Já estou aqui posicionada para o nosso assunto de saúde de hoje. A gente vai falar sobre a nova variante da Covid-19. Por quê? Muitos famosos vêm falando sobre isso na internet e muita gente testando positivo. Tata Werneck foi uma dessas pessoas. Ela testou positivo, chegou aí para o hospital, né? Inclusive precisou passar pela UTI porque ela teve uma crise de ansiedade depois do diagnóstico. A Tata foi uma das famosas que mais falavam sobre Covid na época ali, né, de maior gravidade. Ela realmente sempre estava se protegendo e aí ela disse no Instagram que ela teve um dia só de sintomas, mas ficou muito nervosa e aí isso acabou desencadeando outros problemas. O apresentador da Globo, Serginho Groisman, também compartilhou na internet que testou positivo. Ele disse que estava bem, já em tratamento, o vídeo está aí na tela, e também isolado da família. Já o Carlos Alberto de Nóbrega, apresentador do SBT, ele foi internado com Covid-19 também, mas teve alta alguns dias depois. Bom, vamos entender um pouco melhor sobre essa nova variante da Covid-19. A gente vai conversar agora com o Dr. Renato Kifuri, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor, bem-vindo aqui ao Pop Verso. A gente estava conversando nos bastidores que parece que a gente voltou no tempo, né? Falando mais uma vez sobre Covid-19. Então, eu queria já começar te perguntando em que momento a gente está? A gente corre o risco de voltar para aquele momento que a gente teve ali em 2020, começo de 2021, ou agora é uma situação completamente diferente? Bem-vindo. Completamente diferente. Obrigado, Mari, pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês aqui do Pop Verso. Sem dúvida, é da natureza dos vírus, Maria, eles conseguirem, né, driblar o nosso sistema imunológico e continuar se perpetuando ali, circulando. Então, eles vão sofrendo mutações, surgem as novas variantes, que escapam um pouco da imunidade, ou seja, quem já estava protegido pelas vacinas ou pelas infecções anteriores, novamente acaba sendo infectado, desenvolve a doença, mas com uma característica completamente diferente. Dificilmente essas pessoas acabam sendo hospitalizadas, evoluindo mal. Aqueles quadros graves do passado ficaram para trás. Claro, existem aqueles grupos mais vulneráveis, os idosos, aqueles que têm problemas já de saúde, esses precisam tomar mais cuidado, mas de uma maneira geral, você destacou aí 3 casos importantes de pessoas famosas e todas muito bem. Isso, sem dúvida, há uns anos atrás, antes da vacina, a situação certamente seria bem diferente. Doutor, vamos inclusive, já que você falou sobre vacina, a gente estava com imagens, né, mostrar alguns números sobre a vacinação aqui no Brasil, para a gente comentar também sobre isso. Então, vacina monovalente, a gente tem aí total de doses aplicadas, mais de 517 milhões. Primeira dose, mais de 184 milhões. A segunda dose, mais de 167 milhões. Aí as demais doses ficam classificadas ali dentro de dose única, dose adicional, terceira dose e dose de reforço. Aí tem a vacinação contra a Covid bivalente, né, de 2023, e aí a gente tem 28 milhões, mais de 28 milhões de doses aplicadas. A gente sempre fala sobre a importância de vacinar, né, doutor? Mas parece que quando o tempo vai passando, as pessoas vão meio que deixando esse assunto de lado. O que a gente pode reforçar hoje ainda sobre vacinação? É o caso de, já tomei minha vacina, tá tudo certo, ou precisa continuar prestando atenção nisso? Você sabe que essas variantes que surgem novas, que estão aí fazendo essas novas ondas, são todas variantes ou subvariantes da Ômicron. Lembra que a gente tinha alfa, beta, gama? Agora a Ômicron veio para ficar. Nós já estamos praticamente desde novembro de 2021, ou seja, quase 2 anos só com Ômicron. Ela veio, ficou, se estabeleceu, e essas subvariantes que aparecem agora são subvariantes da própria Ômicron. Daí a importância de a gente recomendar e insistir para a população que mesmo neste momento aí de mais tranquilidade, de casos menos graves, receber uma dose da vacina que contenham a Ômicron, ou seja, essa bivalente, é fundamental, né? Nós vamos estar mais protegidos com uma vacina mais atualizada, mais adaptada. Então, a vacina bivalente hoje que nós temos disponível no país para todos com mais de 18 anos, ela tem a Ômicron na sua formulação. Isso ajuda, viu, a proteger dessas formas graves para qualquer uma dessas variantes novas que estão surgindo. E você tem toda a razão, aquela motivação por vacinação, infelizmente, é do ser humano, né, Mari? Infelizmente, a gente se move em direção à proteção quando a gente se sente ameaçado.
passa a maior onda de perigo, passa a maior fase de mais agressividade, a gente relaxa, a gente posterga, a gente adia, depois eu vou e acaba não fazendo o calendário como deve ser feito. Fica a dica aqui para todo mundo que nos acompanha, receba a sua dose da bivalente, é a melhor maneira de estar protegido aí dessas ondas que vão surgindo da Covid-19. Até por esses números que a gente mostrou, né, doutor, dá para ver que a quantidade de doses aplicadas vai diminuindo, né, da primeira dose para a segunda dose. Eu imagino que muita gente vai lá, toma a primeira e depois esquece de tomar a segunda. No caso da bivalente, a gente tem mais de 28 milhões de pessoas, mas é um número relativamente pequeno, né? Então dá para ver que realmente esse interesse vai diminuindo. É comum que isso aconteça quando a gente fala de vacinação? Esses números vão diminuindo mesmo? Exatamente, eu acho que tem dois fatores aí. Um deles é esse que você mencionou, as pessoas, esquemas de várias doses, você toma a primeira, a segunda e não lembra, esquece, posterga o completar do esquema, né? Mas tem um parâmetro que é fundamental que a gente mencionou, que é essa percepção de risco, né? Quando a gente está no momento mais tranquilo, a gente relaxa e deixa de aplicar, às vezes, uma vacina, porque não se sente mais ameaçado. Isso acontece com qualquer doença, viu, Mária? A gente viu nas epidemias, nos surtos de febre amarela, aquelas filas enormes, pessoas dormindo na porta do posto de saúde, buscando clínicas particulares. Assim foi quando a gripe chegou, aquele H1N1, a disputa pelas doses. A própria Covid-19, as primeiras doses, todo mundo queria vacina. Hoje a doença ficou mais tranquila, a percepção de risco é menor e cria essa falsa sensação de segurança, não vai acontecer comigo. E olha, a gente ainda tem muitos casos, infelizmente, de morte. É a doença ainda que mais faz vítimas, evitável, é a Covid-19. Então não há por que não se vacinar, previne a doença, previne a complicação, a sequela, a Covid longa, aí, muita gente sofrendo ainda, infelizmente, com as consequências da Covid. Realmente escolher não ter a Covid é a melhor escolha para a gente fazer hoje. Doutor, a gente resolveu trazer esse assunto aqui para o Pop Verso, porque é isso, né? Às vezes a gente olha o número de casos e aí do outro lado da tela, eu, por exemplo, muitas vezes fico assustada, falo, nossa, quantos casos de Covid-19, será que é o caso de a gente se preocupar de novo? Inclusive eu tenho os números aqui, segundo o Ministério da Saúde, entre 6 de agosto e 2 de setembro, foram registrados quase 45 mil casos de Covid no Brasil. A gente está falando aí de uma média de 11.200 casos por semana, que é um número que aparentemente é um número alto, mas está dentro da normalidade, né, digamos assim, considerando a média móvel. Inclusive, é sobre isso que eu queria perguntar, né? A gente olha esses números e fica um pouco assustado e aí pensa, pô, será que eu vou ter que voltar a usar máscara? Será que eu vou ter que, sei lá, reforçar o álcool em gel? Aquelas medidas que a gente ouvia, né, na época de maior gravidade da Covid-19. É o caso de continuar se protegendo agora, nesse momento? Sem dúvida, Maria. A Covid-19 caminha para um modelo de doenças respiratórias muito semelhante à gripe, a outros vírus respiratórios. Então é fundamental as pessoas de maior vulnerabilidade, se eu tenho um idoso na minha casa, acima de 70, 80 anos de idade, alguém que está em quimioterapia, alguém que está com tratamento de um câncer ou é um transplantado, que tem sua imunidade rebaixada, nesses momentos de maior transmissão de qualquer vírus, pode ser o da gripe, pode ser no inverno, pode ser a da Covid agora, tem que ter mais cuidado, evitar ambientes aglomerados, se precisar sair, usar máscara, lavar a mão com mais frequência. Então, lógico que isso não se aplica a jovens saudáveis sem nenhum fator de risco, mas essa população grávidas, pessoas com imunocomprometimento, idosos, precisam se cuidar mais nesses momentos, porque, sem dúvida, uma infecção num adulto saudável, num jovem, é muito diferente do que a mesma infecção nessa população mais vulnerável. E é claro, né, Mário, talvez a lição que a gente deva ter aprendido, quem está sintomático, quem está com resfriado, quem está tossindo, quem está espirrando, a gente parou de testar todo mundo. Muitos desses quadros gripais aí que a gente vê é Covid. Então é importante quem está doente, se precisar sair de casa, usar máscara. Não é justo sairmos por aí contaminando nossos familiares, nossos colegas de trabalho, aqueles que estão conosco no transporte público. Então é uma ação de cidadania que precisa ficar como lição. Então, quem está assintomático, use máscara. E lave as mãos com mais frequência, use lenço descartável, para que a gente possa contribuir para a diminuição da circulação do vírus